sabe o que é música clássica e quais corpos a representa? Façamos o seguinte exercício. Feche por alguns instantes os seus olhos. Imagina que você ganhou um ingresso para assistir a um concerto, colocou aquela roupa super maneira, talvez elegante, e agora você tá lá, sentado no seu lugarzinho marcado. Bi! Meu Deus, que barulho é esse? Sim, este é o primeiro sinal. Naquela poltrona da qual não se sabe se é barulhenta, mas que poderá a qualquer instante romper todo o silêncio do espetáculo, você observa as pessoas ao seu redor que pensaram como vocês e tiraram a roupa elegante de dentro do guarda-roupa. Bi! Agora você sabe o que é. Segundo sinal. Sente um pouquinho de tensão no ar para um possível ataque de tosses entre os movimentos ou um aplaudir na hora errada. Bi! Terceiro sinal. O concerto está por começar e você tá lá imaginando o teu músico saindo da coxia, se movimentando até o palco. Ele não faz ideia de que você está lá para observá-lo. Agora atente-se ao barulho dos passos. Ele tá com seu instrumento na mão, concentrado, para promover um espetáculo belíssimo. O espetáculo começou. Você conseguiu imaginar? Olha, eu não sou vidente, mas há uma grande chance dessa pessoa da qual você imaginou fazer parte de um imaginário padrão, corpos que são pré-estabelecidos como pertencentes desses espaços de teatro, aqueles que a gente encontra em filmes da sessão da tarde de princesas com orquestras, ou em alguns comerciais de chocolate. Caso você queira apreciar uma musicista que foge desse arquétipo que se encontra dentro da sua imaginação, abra os teus olhos e aprecie a sobra do violão, que sim, não está dentro da orquestra e não toca Beethoven, mas é música clássica. Sambalanço de Jair Teodoro de Paula.
que escutamos algo não tão familiar, mas ao mesmo tempo muito familiar, eu vou dizer como é que nasceu a minha relação com o violão. Eu achava cômico e ao mesmo tempo me chateava com algumas obrigatoriedades que as pessoas colocavam e ainda colocam quando vem um músico, principalmente um violonista, achando em ponto que esse saiba cantar, conhecer todas as músicas que são midiáticas. Por muito tempo eu fugia de tocar violão clássico perto das pessoas que não entendiam o que eu estava aprendendo. Afinal, eu sempre era questionada por não saber tocar músicas ditas como comum. Logo que eu fui me aprofundando no instrumento, eu entendi o porquê que as pessoas esperassem que eu fizesse malabarismos com o violão. Por ser um instrumento acessível comparado a todos os outros, e pela relação que o mesmo traz de cumplicidade, é muito comum você encontrar um violão entre amigos em rodas, festas de família, praças ou barzinhos. Juntando a afinidade do violão com o comum, uma mulher preta, e o não comum tocando violão, mas o não conhecido sobre o clássico é a seguinte coisa: Gabi, por que você toca essas músicas instrumentais que ninguém conhece, não entende, nunca nem ouviu falar? A bomba caiu quando eu comecei a observar com mais profundidade o meu entorno. Voltando ao exercício, quando você estava no teatro, vendo todo aquele pessoal com a roupa chique, haviam lá pessoas pretas? E no palco, como foi esse artista do qual você imaginou? Foi exatamente nisso que eu passei a ter mais percepção. Todo lugar que eu frequentava, ficava procurando por esses corpos pretos. E quando se tratava de conservatório e universidade, as pessoas pretas pareciam sumir. Muito pelo contrário, quando eu experienciava manifestações culturais deixadas de herança da escravidão. Foi como estalo. Comecei a entender que, de fato, esse lugar poderia não me pertencer. Mas tudo isso mudou quando eu vi a importância da representatividade de aquilombamento. Meu primeiro professor preto de violão clássico, o homem cujo qual foi o primeiro professor do curso que fundou o curso de violão clássico no Conservatório de Tatuí, o seu Jair. Seu Jair me dava em suas aulas oportunidades e brechas para que eu pudesse observar o potencial de ir além do que eu estava oferecendo. O seu Jair foi a pessoa que me fez ver as possibilidades de estudos e que me ajudou a quebrar diversas barreiras. Muitas experiências vividas, concursos, festivais, viagens e o questionamento que sempre me permeava: cadê as pessoas pretas que não estão aqui também fazendo música? Observar esses corpos dentro de instituições, entender os privilégios, perdas e ganhos por estarem ali, me fizeram cada vez mais entender toda a questão do racismo dentro desse mecanismo que a gente chama de sociedade. O quanto a oportunidade parece estar distante de uma enorme parcela da população e como isso por muito tempo deixou o círculo fechado para pessoas específicas. Detalhe, eu não estou nem pontuando a presença da mulher preta, porque se for olhar a coisa fica mais sinistra. Mas entender o porquê desse protagonismo não estar dentro da música clássica se reflete dentro do próprio espaço. Imagina, por muito tempo fazer música clássica era algo que era para o pessoal da realeza, os burgueses, a elite. E esse é o tipo de coisa que a gente acabou herdando dos tempos de colônia. E observando esse mundo ocidental e todas as tendências que eles nos oferecem, a ruptura dessa tradição acaba por vindo de alguns movimentos sociais que, muito por pressão, foram necessários para fazer com que o acesso chegasse para outros corpos. Onde sempre se falou na diversidade brasileira, mas a possibilidade de entrada nunca foi para todo mundo. Projetos sociais foram e são de extrema importância para que esses corpos possam acessar outras formas de acesso e até mesmo a profissionalização. Eu sou um exemplo desses projetos. Tive acesso ao violão clássico no projeto Guri e me tornei uma profissional.
mas não romantizando o processo, foi uma oportunidade social que eu pude conquistar os meus direitos, porém ainda é falho. E de fato a gente precisa discutir essa falta de acesso especificamente à música clássica. Os nossos ancestrais trazidos de África não tiveram a escolha de vir para cá, e muito menos de sobreviver a todo o caos da escravidão. Possivelmente, a intenção não era por ali fazer uma arte que estava toda voltada à burguesia branca e aos bons costumes. Mas ainda, esse lugar nos pertence. O apagamento desses seres humanos escravizados já explica por si só o porquê de hoje sermos poucos que frequentam esses lugares. É muito comum romantizar que é bonito ter 1, 2 ou 3 pessoas pretas dentro de orquestras e universidades. Mas é com essa reflexão sobre heranças, espaços, que trago aqui a minha outra grande referência de profissional, João Luiz Rezende, violonista, compositor, premiado com Grammy Latino, professor em 3 universidades americanas, artista preto que vem trazendo as diásporas pretas em suas composições e, além da sua trajetória com a música, traz a relevância de transitar entre o estilo informal e formal da música clássica, além das manifestações culturais da diáspora africanas, deixadas pelos nossos ancestrais, em grande parte das suas obras. Quando eu conheci o João por meio das suas gravações, eu fiquei extremamente contente de poder saber que um dia eu teria a possibilidade de me tornar alguém próximo de todo o grandiosismo trabalho que um violonista clássico pode conquistar. Prelúdio 1, Xangô, de João Luiz Rezende.
aqui com a seguinte mensagem: mesmo que pequenas, referências fazem diferença. E o que se precisava pensar mais é como dialogamos com todo o silenciamento dos povos pretos dentro da nossa história. A música clássica está dentro de padrões que quase sempre não favorecem muitos e sim poucos, o que diverge muito do que seria o papel da música para a sobrevivência do ser humano. A troca de culturas, quando não idealizada por poder ou soberania, sempre pode ser algo que agrega muito. Minha sugestão, a primeira coisa seria enxergar que não existe cultura melhor do que a outra, que elas se adaptam. Segundo ponto, a aparência não deveria ser um divisor de águas. Terceiro e último, é preciso desvencilhar alguns achamentos que perpetuam até hoje nas nossas tradições. Muito obrigada.